Oi, meninas. Oi, meninos. Tudo bem com vocês, né? Bom, eu espero que esteja tudo bem, né? Nós estamos um pouco afastados por causa dessa pandemia, mas vamos torcer para que isso passe o mais rápido possível, para que a gente volte a se encontrar novamente, para que a gente esteja junto novamente, porque as aulas online, elas não são iguais às aulas presenciais, com certeza. Eu prefiro o contato com vocês. E acredito que vocês também prefiram, porque a gente aprende um pouco mais, a gente interage, e comunicação é interação, então a gente precisa ter interação. Então, nós vamos fazer nossa primeira aula online hoje, mas daqui a pouco, no horário nosso marcado para a aula, a gente vai estar juntos, interagindo, para que a gente tire dúvidas, a gente converse um pouco. Então, no horário marcado para nossa aula, eu gostaria muito que vocês estivessem presentes, tá? Porque aí a gente se vê novamente, eu vejo vocês e a gente acaba tendo uma interação um pouco melhor, né? Hoje a nossa aula, então, gente, online, e eu pensei no seguinte: como tem muito tempo, né? Muito tempo. O colégio parou no dia 16, me parece, 17 de março. Então, nós tínhamos tido essa aula na quinta-feira anterior. Então, assim, nós já temos bastante tempo, vamos para 2 meses em que a gente não tem as aulas. Então, eu acredito que alguma coisinha acaba sendo esquecida, né? Porque a gente acaba tendo outras prioridades, outras coisas para poder fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou retomar as nossas aulas anteriores, um apanhado bem rapidinho, porque a gente tem 50 minutos de aulas hoje. Nós vamos fazer um apanhado geral de tudo, até porque quando nós formos fazer as nossas atividades, elas vão ser referentes a este período todo que nós já vimos, né? O colégio ainda não decidiu com relação às provas, mas elas vão acontecer, então é preciso que a gente esteja preparado para isso. Então, o que acontece? Hoje, no nosso retorno, eu vou relembrar um pouquinho de tudo que a gente viu. Lógico, tem coisinhas que eu não vou relembrar, mas aquilo que foi importante, como eu sempre digo para vocês, que vai cair na prova, eu vou dar uma relembrada. Se for possível, a gente vai fazer o nosso ditado. Eu ainda não sei se vai ser aqui, se vai ser online, tá? Mas a gente vai tentar fazer a coisa acontecer. Vocês sabem também que eu prefiro o contato olho no olho, prefiro escrever num quadro, mas aqui não tem um quadro. Estou na minha casa, então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar slides, tá? Porque aí tenta que a gente fixe um pouco mais. Então, eu estou conversando isso tudo aqui para dar um tempinho, para vocês pegarem o caderno de vocês, para vocês pegarem o lápis e a caneta e não ficarem só olhando a picture falando. Então, vocês precisam também interagir. Então, corre lá, pega o caderninho que não pegou, pega um papel qualquer que esteja por aí. O ideal é que a gente siga com o caderno, mas se não for possível, não tem problema. Deu tempo? Deu tempo de vocês pegarem o caderno? Então, o que acontece? Vamos começar desde o princípio, desde as nossas primeiras aulas. Só que antes, vamos para uma questão de português ligada à expressão dessa doença que está nos afastando. A doença que faz com que a gente fique longe do outro. Como é que ela chama? Covid-19. E não sei se vocês já perceberam, tem gente que fala a Covid e tem gente que fala o Covid. Afinal de contas, esse Covid é o Covid ou é Covid? É menino ou é menina? E aí eu fiz um slidezinho para vocês compreenderem, porque essa doença ela vem de um nome em inglês, né? Embora tenha surgido na China, tá? Ela vem de nome em inglês porque ela vem de uma doença que é sequencial, por isso que é 19, então já teve as outras anteriores, né? Porque foi descoberta no ano de 2019, então tem as outras anteriores. Então nós vamos tentar entender um pouquinho o que esse menino ou essa menina tá fazendo com a gente. E o que é isso? Até porque tá dentro da profissão de vocês, que é técnico em enfermagem. Então eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela, tá? Que é para a gente entender um pouquinho do que a gente vai fazer. Vamos ver os caminhos aqui, gente. É tudo assim mesmo, viu? A gente tem que ir encontrando, descobrindo onde está. Eu não fiz o teste antes. Não é no Drive. Cadê os meus caminhos? Vamos tentar novamente. Não, eu acho que eu vou ter que parar. Vou dar uma pausazinha e vai buscar. Já volto.
Voltamos. Já localizei o arquivo aqui, vou colocar ele para vocês. Então, eu estava dizendo que se era o Covid ou a Covid. Quando a gente fala o, a gente está se referindo ao vírus. Vírus é uma palavra masculina, o vírus. E o vírus que causa a Covid, quando a gente fala em a Covid, é a doença. Então, a doença Covid-19. O vírus que causa a doença Covid-19 é o vírus SARS, SARS, né? Que é o mesmo que causa a doença, por exemplo, H1N1, é um SARS também, é um vírus que causa a doença H1N1. No caso da Covid, é a mesma coisa. O vírus SARS, SARS, causa a doença Covid-19. Ainda não existe um consenso específico com relação a isso, mas o usuário comum, o uso comum é que seja a Covid-19 está hoje fazendo que a gente tenha a nossa primeira aula online, tá? Então, eu vou colocar aqui os slides, compartilhando com vocês, e aí eu vou ficar pequenininha na tela, vocês não vão me ver muito, mas é para que vocês consigam pegar um pouquinho, às vezes até escrever alguma coisa que vai ficar um pouco mais fácil. Então, o slide é esse. A gente, então, vai falar a respeito de quê? O que a gente sempre fala nas nossas aulas. Nossas aulas são aulas de quê, gente? De português. Então, se as aulas são de português, a gente vai falar a respeito da comunicação. Eu sempre disse para vocês, e agora eu vou repetir, que a comunicação é uma ferramenta que vocês, profissionais da enfermagem, têm de muito importante, muito importante. Então, por exemplo, se você usa estetoscópio, se você usa o esfigno, entendeu? São instrumentos importantíssimos para a execução do momento do contato com o paciente em razão da dependência que ele tenha daquele instrumento. Então, quem vai utilizar o instrumento no paciente é você. Mas precede a isso a comunicação. Então, quando a gente fala assim, a comunicação é uma ferramenta muito importante para o técnico em enfermagem, está escrito aqui. Não só para o técnico em enfermagem, mas para todas as profissões. Só que vocês, como técnicos, como eu já disse na sala de aula, o contato de vocês com o paciente é um contato muito sensível. O paciente, no momento em que eles procuram vocês, ou para quem trabalha, por exemplo, no PSF, tem que procurar a família, tem que procurar as casas, tem que fazer as pesquisas em casa, vocês procuram por causa da razão da profissão de vocês. E aí o que acontece? Existe uma comunicação, existe uma conversa, existe um contato de relação comunicacional. Então, é o momento em que vocês precisam interagir com o paciente de vocês. Como eu já disse, por exemplo, também muitas vezes, o paciente, ele não escolheu aquele momento. Então, é você que tem, como um profissional da saúde, fazendo que aquele momento seja um momento um pouco menos dolorido, um pouco menos doído para o paciente, que você é o profissional. São vocês que estão estudando para serem técnicos em enfermagem. Então, é através dessa comunicação que vocês estão aprimorando, porque vocês já sabem. A questão nossa aqui é uma questão mais de aprimoramento. Você vai aprimorar aquilo que você já está acostumado, né, a fazer. Você já se comunica o tempo todo. Às vezes a comunicação sai um pouco falha, mas você fala português desde bebê. Então, essa é a sua língua, essa é a sua comunicação. Então, às vezes, por que ela sai um pouco truncada? Por que a gente precisa preocupar, então, com relação ao que eu vou conversar, a como eu vou conversar com o meu paciente? Porque é através dessa comunicação que você vai poder, né, compreender esse paciente, entender o que ele está sentindo, tentar entender o que ele está passando, porque ele vai te dar os sintomas dele. Ele vai te dar os diagnósticos dele do jeito dele. E você precisa compreender. Por quê? Porque você vai passar isso para frente, passar isso para um médico, passar isso para o seu profissional superior, pelo seu coordenador de enfermagem, pelo seu coordenador do PSF, pelo centro de triagem, vai depender muito de onde você trabalha. Então, se você tem uma competência muito grande para que você compreenda o que o seu paciente sente. Agora, na execução do seu plantão, na execução do seu tratar direto no hospital, numa UPA, numa UBS, aí você precisa compreender o que o médico diz, ou que o médico prescreve, ou os prontuários que o paciente tem.
que veio muitas vezes de um outro profissional que estava no plantão antes de você, ou que estava no trabalho antes de você. Então, compreender o receituário médico e os prontuários dos pacientes é um momento importantíssimo. Então, é preciso que você, além de conversar com esse paciente, você compreenda as coisas que são escritas a respeito daquele paciente. E, consequentemente, é importante que você escreva corretamente também os processos pelos quais aquele paciente está passando, entendeu? Os horários em que você ministrou a medicação que o médico mandou, entendeu? Se cumpriu tudo direitinho. Se teve alguma intercorrência durante o atendimento. Para quem trabalha em PSF, por exemplo, todas as vezes que a família daquele PSF, onde aquele PSF atende, você precisa anotar o que aconteceu, o quadro daquela pessoa que é atendida naquele PSF, ele tem que estar todo escrito lá no prontuário, na fichinha daquela família, na fichinha daquela pessoa. Então, é preciso que haja um acompanhamento disso. E você faz isso como, gente? Registrando. A gente registra como? Registro escrito. Se você escreve uma coisa errada, mesmo que não seja mentira, errada, pode ser mal compreendido. Daqui a um ano, por exemplo, daqui a quando uma outra pessoa for assumir a posição que você está, a função que você está, o local que você está, ela precisa ter certeza que aquilo que está escrito é o que realmente evidencia, o que realmente é o que o paciente passou ou o que aquela pessoa que é atendida pelo BS passou. Então, vocês precisam produzir anotações e dados claros na execução do trabalho de vocês. Então, quando vocês fazem isso competentemente, usando a língua portuguesa da maneira correta, isso faz com que vocês se tornem profissionais competentes. A parte técnica, gente, do uso de um equipamento é importantíssima, com certeza, muito, muito importante. Mas o conforto no trato com o paciente, a segurança no registro da situação do paciente, o entendimento daquilo que deve ser o processo a ser feito no paciente, isso é muito importante. A gente sabe de histórias que as pessoas compreenderam errado, ministraram medicamentos errados, ministraram outros alimentos no lugar, por exemplo, de um medicamento, e aí as pessoas tiveram complicações. Na hora de escrever, por exemplo, quando vocês estiverem fazendo estágio, vão compreender isso muito bem. Porque na hora que você vai escrever aquilo, a pessoa que está acompanhando seu estágio, ela vai ver se você está conseguindo escrever corretamente. E ela vai te falar. Então, aquilo que eu digo para vocês, enquanto vocês estão em formação, tá? Vocês podem ter dúvidas. Vocês podem esclarecer dúvidas. Tem que evitar errar. Com certeza, a gente tem que sempre evitar errar, mas a gente erra. Então, é preciso que vocês tenham esse cuidado todo. Então, para que serve a comunicação para o técnico, gente? Para tudo isso, para que seu trabalho seja o mais perfeito possível. E a gente já viu em sala de aula quais são os tipos de linguagem que nós podemos utilizar. E como eu disse, isso cai na prova. Mas não é por isso que é importante, não, gente. É importante porque vocês precisam compreender como vocês vão se comunicar para escolher a melhor mensagem, o melhor jeito de transmitir a mensagem de vocês. Então, lembra daquele trabalhinho que nós fizemos na sala de aula, que tinha um monte de gravurinhas, que tinha uns textos, que vocês tiveram que desenhar? É isso. Nós tivemos alguns problemas com aqueles trabalhos. Por quê? Porque às vezes não ficou claro para vocês que nós temos dois tipos de linguagem, que são a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Como eu disse para vocês, a linguagem verbal é aquela que usa a palavra. Ela tem a palavra. Vamos entender esse verbo como se fosse a palavra, não o verbo que é aquele que dá ação na frase, tá? O verbo é a palavra. Então, toda mensagem em que eu uso a palavra, se ela não tiver em gravura, em desenho, ela é verbal. Então, eu uso a palavra de maneira escrita e eu uso a palavra de maneira falada. Nós estamos aqui agora, por exemplo, nessa situação. Eu estou conversando com vocês e, ao mesmo tempo, vocês estão vendo o slide. Tá? Então, eu estou no cantinho da tela, falando, vocês estão me ouvindo e, ao mesmo tempo, vendo a mensagem escrita. Então, nós estamos tendo agora uma situação de linguagem verbal enquanto eu falo, tá? E verbal enquanto vocês leem. Mas nós estamos tendo também situações de linguagem não verbal. Tá? O que é uma linguagem não verbal, gente? Toda aquela linguagem em que eu não uso a palavra. Então, quando ela não é escrita e quando ela não é falada,
Eu estou usando uma linguagem não verbal. Então, na hora que eu estou aqui, olha, eu faço esse gesto, eu faço com vocês assim, eu estou conversando, nós estamos usando uma linguagem verbal. Mas, ao mesmo tempo, eu estou usando a linguagem dos gestos. Eu estou fazendo gestos com a mão para chamar a atenção de vocês, para que vocês prestem atenção no que eu estou mostrando. Prestem atenção no slide que está aqui para vocês, tá? Então, isso envolve também uma linguagem não verbal. Professora, eu posso, então, ter linguagem verbal e linguagem não verbal? Sim, a gente pode ter os dois tipos de linguagem numa mesma situação. Quando a gente conversa com a pessoa visualmente, tá? A gente conversa falando, usando a palavra, a gente usa os gestos também. A gente conversa com as pessoas gesticulando, entendeu? A gente chama as pessoas, a gente faz os gestos, entendeu? Então, isso é conversar usando a linguagem verbal quando se fala em linguagem não verbal também. E qual a outra situação, então, que eu uso linguagem não verbal, gente? Além dessa de falar com o corpo, gestos, ok? Então, qualquer outra situação em que eu não use a palavra, tá? Eu estou usando não verbal. Um sinal de trânsito, por exemplo, semáforo verde, vermelho, amarelo, ele não tem um significado? Tem, ele tem um significado. Mas ele é falado? Não. Ele é escrito? Não. Então, ele é uma linguagem não verbal. Eu compreendo que aqueles sinais, o vermelho, o amarelo e o verde, têm um significado. Então, ele é uma linguagem para mim. Uma fotografia que as pessoas tiram, por exemplo, aí elas fazem pose, né? Tudo isso é linguagem não verbal. Uma gravura que eu vejo num outdoor, quando a gente vai na internet, vê as fotografias das pessoas na internet, tendo mensagens escritas ou não, ali tem uma linguagem não verbal. Se tiver mensagem escrita, tem também uma linguagem verbal. Mas se for só fotografia sem nada, nós temos apenas a linguagem não verbal. Os desenhos, as imagens em geral, as gravuras em geral, elas são linguagens não verbais. Então, só reforçando, verbal tem palavra, escrita falada, ponto. Não verbal é quando eu não uso a palavra gestos, sinais, desenhos, os sons que não são sons verbais, não sons da fala, tá? Porque a fala é um som. Então, o som que eu faço assim, quer dizer o quê? Silêncio. Então, eu posso fazer só assim? Posso. Aí vai ser só uma linguagem não verbal de gesto. Mas se eu fizer assim, a gente tem um som, que não é o som da palavra. Mas esse som quer dizer alguma coisa. Quer dizer o quê? Silêncio. Quando eu faço assim, quer dizer que a coisa foi muito boa. O que eu comi, ou o que eu bebi, entendeu? A situação em si é muito boa. Então, a gente faz um gesto de... Então, eu tenho aqui um som. Eu não sei se está saindo muito claro para vocês, mas que é só que parece um beijinho. E não é um beijinho, a gente bate a língua assim. Tá? E aí quer dizer que foi muito bom o gesto de fazer assim, tá? Os sons que falam, então são sons que têm significado. Então eles são linguagem? São linguagem. Tá? O animal, por exemplo, o cachorro, o gato, todos os animais, eles se comunicam? Sim. Eles têm linguagem? Sim. A linguagem deles é verbal? Não. Eles não utilizam a palavra. Qual que é a linguagem deles, então? Não verbal. São outros tipos de sons, sinais do corpo. Então, são outros tipos de linguagem. Então, quando a gente pergunta assim, professor, mas os animais se comunicam, então? Sim, eles se comunicam. Então, a gente precisa entender que a gente pode usar vários tipos de linguagem e a gente precisa saber escolher a maneira certa de utilizar essa linguagem, tá? Eu disse na aula para vocês, foi uma aula bem rapidinha, então eu trouxe aqui agora de novo, os canais de comunicação. Canais ou meios de comunicação são os meios mais físicos, são aqueles meios que a gente usa para colocar a linguagem. Então, onde eu coloco a linguagem verbal? Onde eu coloco a linguagem não verbal? Então, qual é o instrumento que eu posso usar para me comunicar usando, por exemplo, a linguagem verbal? Quais são os meios físicos onde eu coloco essa linguagem verbal? O verbal é o quê? Escrita ou fala. Onde eu posso colocar, então, a escrita ou a fala? Naqueles instrumentos que permitem que eu fale e que eu escreva. Então, hoje em dia, por exemplo, um smartphone, ele permite, no momento em que eu estou fazendo uma ligação, eu use a linguagem verbal e falada. No momento em que eu mando
uma mensagem, vamos colocar só SMS para simplificar um pouquinho. Eu estou mandando mensagens verbais escritas. No momento que eu uso o WhatsApp, que eu posso usar figurinhas, por exemplo, eu posso escrever alguma coisa e posso usar figurinhas. Nesse momento, eu estou usando os dois tipos de linguagem neste canal de comunicação, que o exemplo nosso é o celular e o smartphone. Então, nesse momento, eu estou usando a linguagem verbal não verbal, porque eu escrevo oi, amiga, e mando um beijinho, por exemplo. Oi, amiga, e mando um coraçãozinho. Então, nesse momento, eu estou usando dois tipos de linguagem. Ou quando eu mando um vídeo, eu também estou usando dois tipos de linguagem, que é a linguagem falada e a linguagem escrita e a imagem também. Então, o canal em que se usa isso é que a gente chama, né, de meio de comunicação. Então, são alguns exemplos dos meios de comunicações, por exemplo, os livros. Os livros técnicos, por exemplo, eles são um pouco mais escritos do que tem gravura. Quando eles são da parte escrita, eles são linguagem verbal. Quando eles têm mistura, tem uma gravura, por exemplo, que vai te mostrar o que é o estetoscópio, como que usa, os tipos de decúbito, por exemplo, quando vocês forem aprender a respeito disso. Normalmente vão ter as gravurinhas, ou o professor vai levar para vocês as posições dos decúbitos, para que vocês entendam cada um deles, especialmente os mais difíceis, com nomes mais difíceis, ou que são um pouco mais difíceis de compreender, né? Então, você vai ver gravuras. Então, se você tem um livro que é totalmente de letra, ele é só linguagem verbal. Se você tem um livro que é letra e gravura, você tem um livro que é linguagem não verbal. Eu acho que isso ficou bem claro, né? Que os canais de comunicação que a gente usa são os meios, vamos pensar assim, para facilitar a parte física, a parte palpável de onde a gente usa, né, a inserção da linguagem, seja ela verbal ou seja ela não verbal. Diquinha, isso também cai na nossa prova. É só um jeitinho assim para vocês se esforçarem um pouco mais para compreender. E aí vem o nosso querido esquema de comunicação. Então, o nosso esquema de comunicação, que é esse que está aí do ladinho, tá? Para vocês verem, é o resumo de tudo isso que a gente viu. Se alguém estiver acompanhando o caderno aí, vai ver que ele está aí desse jeito. Então, nós temos dois sujeitos importantes no esquema de comunicação. Um é o emissor, o outro é o receptor. Tem outros nomes para isso, viu, gente? Mas nós vamos preocupar agora com os nomes, não, porque quando vocês estiverem um pouco mais para frente, vocês vão compreender direitinho quais são, se vocês depararem com outros nomes diferentes. Em prova de concurso, por exemplo, pode vir outro nome, mas no decorrer das nossas aulas a gente vê isso. Então, nós temos aqui, ó, o emissor bem lá na pontinha e o receptor lá na outra ponta. Então, só existe uma situação de comunicação quando existe alguém falando, escrevendo, emitindo uma mensagem e existe algum destinatário para essa mensagem. O destinatário, às vezes, ele é específico, você sabe exatamente quem é o seu destinatário. Tem outros que ele é mais genérico. Então, vamos pensar, por exemplo, na apostila que vocês usam para as aulas de enfermagem, das disciplinas mais técnicas de enfermagem. Então, vocês têm uma apostila. Quem escreveu essa apostila e para quem que essa apostila foi escrita? Quem escreveu a apostila é fácil. Você pega lá, vê o nome de quem foi, se não foi uma pessoa, foi uma instituição que está ligada àquela apostila, então você vai saber exatamente quem. Agora, para quem se destina? Quando essa pessoa fez essa apostila, ela sabia que cada um de vocês e quem eram vocês que iam ler essa apostila? Não. Ele sabia que essa apostila seria destinada aos alunos do curso de enfermagem. Mas essa pessoa que escreveu não sabia quem eram vocês. Não sabia qual o grau de instrução que vocês tinham, não sabia qual o grau de compreensão que vocês tinham, não sabia quem gostava de ler, quem não gostava de ler. Então, o que essa pessoa faz? Ele busca o máximo possível levar para vocês uma maneira de compreensão um pouco mais fácil. Então, a mensagem dele, ele sabe que ela tem que atingir o receptor da melhor maneira possível. Se ele não conseguir 100% desse atingimento de compreensão da mensagem, que ele atinja o máximo possível disso. E numa turma igual de vocês, tem mais de 50 alunos, o 100% não acontece. Mas é preciso que o emissor tenha compreensão de quem é o receptor da mensagem. Mesmo que ele não saiba nome, idade, nada. Então, o que acontece? O que ele faz? Ele procura fazer uma mensagem
o mais adequada possível para o maior número de pessoas para que ele vá receber. E agora vamos pensar na sua situação enquanto profissional da enfermagem. Você é o emissor da mensagem. O seu receptor, que é o seu paciente, chegou até você no PSF, chegou até você numa triagem, ou você chegou até ele num quarto de hospital, ou você chegou até ele na casa onde ele mora, na família onde ele convive. E aí o que acontece? A sua única preocupação deve ser com o seu receptor. Como você vai chegar até essa pessoa? Qual vai ser o meio, qual vai ser a situação de comunicação que você vai estabelecer? Ai, professora, mas às vezes chega alguém perto da gente, por exemplo, no hospital, que está muito nervoso, muito estressado, ele já chega xingando. Sim, vai ter muita situação assim. Vão acontecer várias vezes que vocês passam por situações desse tipo. Mas é vocês que têm que controlar a situação. É vocês que têm que driblar aquele processo da comunicação ofensiva, da comunicação abusiva, da comunicação destratada, porque aquela pessoa ela não está ali porque ela quer. O Sistema Único de Saúde, ele é deficiente, ele é deficitário sim, entendeu? Quem está na linha de frente hoje sabe que isso mais do que nunca. Tá? Então, é preciso que vocês tenham esse cuidado. É preciso que vocês sempre pensem no receptor de vocês. Então, para o nosso estudo hoje, para o nosso estudo em sala de aula, o que importa de mais importante entre os dois sujeitos, tá? E em todo o esquema de comunicação é o receptor. Por quê? É através de você descobrir quem é o seu receptor que você vai, então, escolher o tipo de linguagem. Eu vou usar uma linguagem verbal ou não verbal quase sempre. Quase sempre, nas situações de comunicação, especialmente aquelas em que a gente interage com o outro, a gente sempre tem a situação que a gente usa verbal ou não verbal. Porque, gente, vocês se lembram? Quem tem a cabecinha boa aí vai lembrar? Situação de interação, ela começa na parte visual. Ela começa no momento em que você começa a ver a pessoa. É preciso que você tenha esse cuidado em como receber essa pessoa, em como chegar a esse paciente. Então, nós vamos às duas, linguagem verbal e linguagem não verbal. Na linguagem não verbal, você precisa ter um cuidado para não ser ofensivo com a pessoa. A mesma coisa na linguagem verbal, você precisa tratar o seu paciente com o respeito que ele merece, com o cuidado que ele merece. E a comunicação é que vai fazer esse papel importantíssimo. Só uma aguinha, a gente... Igual na sala de aula também, na garrafinha. Então, o que acontece? Quando você dá atenção ao seu paciente, ao seu receptor da mensagem, você vai ser muito mais eficiente. Você vai saber escolher a linguagem correta para tratar com aquela pessoa. Se for uma pessoa mais velha, por exemplo, o linguajar é um pouco diferente. Se for uma criança, o linguajar é um pouco diferente. Se for um adulto, mulher ou homens, as situações são diferentes. Se for uma pessoa com algum tipo de deficiência, a situação de comunicação vai ser diferente. É preciso que a gente tenha competência no momento de escolher a comunicação, os tipos de comunicação, o tipo de linguagem, a forma como nós vamos interagir com o outro. E aí a gente tem uma questão que é importantíssima. A gente começa a falar muito antes de começar a escrever. E essa situação de você começar a falar muito antes de começar a escrever, isso é uma questão natural da vida. Porque a gente começa a falar quando a gente começa a ouvir as pessoas falando. Eu já falei isso com vocês na sala de aula, o bebezinho, logo quando ele nasce, as pessoas começam a conversar com ele, começam a interagir com ele e começam a mostrar para ele como se produz o som, como que isso sai da boca, como que a gente vai pronunciar o A, o E, o amor da mamãe, não é? O amor do papai, denguinho do papai, denguinho da mamãe. Então a gente chega perto da criança, conversa com ela para que ela veja o que a gente está falando e para que ela aprenda que é preciso movimentar uma boca, que depende do movimento A, E, I, O, U. Cada um vai ser de um jeito. Então isso é fácil. Essa linguagem era adquirida, tá, basicamente no lar. E esse quadro aqui que a gente está vendo aqui do lado, entendeu? Vocês estão vendo aqui um pouco abaixo de mim, ele vai trazer isso, a diferença entre linguagem oral e linguagem escrita. Nós começamos a fazer esse quadro na sala de aula.
Então, a linguagem oral, ela é adquirida, vamos acompanhar aí, gente, um com um, dois com dois, tá? São relacionados. A linguagem oral, ela é adquirida no lar, no convívio com a família, no convívio com as pessoas em onde esse bebê, essa criança está inserido. Já a linguagem escrita, por mais que a família tente, por mais que a família tenha essa consciência de ensinar a pegar no lápis, de ensinar a fazer a letrinha do nome dele, onde que ele vai aprender isso realmente? Na escola. As leis, ou melhor, a lei educacional hoje, ela obriga que uma criança esteja na escola com 4 anos. É a partir daí que essa linguagem escrita vai se efetivar. Essa criança vai ser alfabetizada lá pelos 6 anos. Mas ela vai começar a aprender as letrinhas, vai começar a aprender a escrever o nome dela, como é que começa a letrinha do nome dos colegas nessa fase. Então, enquanto que na educação, na linguagem oral, eu aprendo naturalmente em casa, a linguagem escrita eu tenho que ir para um outro lugar para aprender isso. Então, a linguagem item 2, a linguagem oral, ela é adquirida desde a infância, sem muito esforço, de uma maneira um pouco mais natural, tá? Ninguém se esforça para que a criança aprenda muitas palavras, embora a gente peça elas fazer paralelepípedo, né? Só para escutar e achar bonitinho. Já a linguagem escrita, ela é aprendida, então, como eu disse para vocês, a partir de mais ou menos uns 4 anos de idade, quando a criança vai para a escola. A linguagem oral, a gente usa ela o tempo inteiro. O tempo todo nós estamos falando, né? A linguagem escrita, nem tanto. A linguagem escrita nós usamos em momentos significativos, em momentos específicos. Tá? Hoje usa um pouquinho mais a linguagem escrita por causa do WhatsApp. Mesmo assim, é uma linguagem escrita meio deturpada, é uma linguagem própria do WhatsApp. Não vamos dizer que ela é errada nem que ela é certa, ela é própria do WhatsApp. Se você estiver usando seu WhatsApp em situação de comunicação formal, você vai usar uma linguagem mais formal. Mas se for uma situação de amigos e tudo, uma linguagem escrita menos formal. Não há nenhum mal nisso. Então, a diferença entre eles é o seguinte, que eu uso o item 3, que eu uso a linguagem oral o tempo todo. E a linguagem escrita é só de vez em quando. No trabalho de vocês, a mesma coisa. Vocês vão usar muito a linguagem oral. E não tanto, mas também bastante a linguagem escrita, que é a hora que vocês têm que anotar tudo. Então é importante que vocês anotem certo. 4. O emissor e o receptor na linguagem oral estão sempre em situação direta. Não precisa estar um de frente para o outro. No celular, por exemplo, quando você conversa no telefone, você está em contato direto. Não está um perto do outro, mas estão em situações de contato direto. Na linguagem escrita, não. Nem sempre. Você vai escrever, por exemplo, um prontuário e quem vai ler esse prontuário mais tarde é quem vai te substituir. Você vai escrever na ficha das características da família do PSF ou na ficha de triagem e quem vai ler isso vai ser uma outra pessoa um pouco mais tarde ou você vai conseguir numa outra situação. Se for necessário alguma interferência jurídica, judicial com relação ao prontuário que foi escrito, isso vai ser conferido numa situação jurídica. Então, a situação de escrita, ela nem sempre tem o contato direto daquela pessoa para quem você está escrevendo ou sobre quem você está escrevendo. 5. A linguagem oral é espontânea. A gente fala e não se preocupa muito, às vezes, com o jeito que você está falando, com a frequência que você está falando, por causa das fofocas, a gente cuida com as fofocas. Então, a gente acaba sendo um pouco mais espontâneo para falar. Agora, na escrita, não. O 5 da escrita exige maiores cuidados e concentração. Então, enquanto eu sou mais espontâneo para falar, na hora de escrever eu tenho mais dificuldades. Daqui a alguns dias, nós vamos entrar numa parte escrita e eles vão compreender bastante isso que eu estou dizendo. Que a gente, no momento de escrever, tem um pouco mais de dificuldade, porque isso exige uma concentração, exige que os neurônios trabalhem, exige que a mão da gente trabalhe para que a gente escreva, ou principalmente os dedos trabalhem na hora do WhatsApp ou na hora de digitar, tá? Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado e, às vezes, até um esforço físico, além do esforço mental, que ele vai acontecer. 6. A linguagem oral, ela vem acompanhada da entonação da voz, da própria voz e dos gestos. Então, é mais fácil a pessoa compreender você quando você está falando, porque vem um conjunto de coisas junto. Vem o jeito que você fala, o jeito que você usa sua voz, o timbre que você usa sua voz, a altura da sua voz.
Os gestos que a gente faz, a gente vê na situação próxima da pessoa. Mas se não estiver próxima da pessoa, a gente fala do mesmo jeito, tá? Por exemplo, eu estou longe de vocês, estou gravando um vídeo, mas estou gesticulando. Se eu estivesse no telefone, possivelmente eu estaria gesticulando do mesmo jeito. Não, amiga, é preciso que a gente vai. Por que você não vai? A pessoa não está me vendo, mas eu estou gesticulando. Aqui eu estou gesticulando propositalmente para que vocês acompanhem a nossa aula. Então, o que acontece? Quando eu uso entonação e quando eu uso a voz, eu dou a entender à pessoa o que eu estou querendo dizer. Vamos pegar uma situação, por exemplo, de família, de amigo. Eu falo assim, ai menina, hoje eu cansei tanto. Viram como que eu usei a voz, como que eu usei a entonação? Ah, menino, para de fazer isso. Viram que eu mudei? Pode ser, socorro! Olha o que eu uso de entonação. Socorro. Perceberam a diferença? Um eu tava pedindo socorro mesmo, socorro! A outra fez assim, socorro. Então era uma coisa, a segunda intenção do socorro era mais irônica. Não era um pedido de socorro, entendeu? Era uma coisa mais irônica, uma situação de ironia. Agora, na hora que eu vou escrever essa palavra socorro, por exemplo, como é que eu vou fazer para a pessoa compreender se eu estou pedindo socorro ou se eu estou sendo irônica? Nós temos aí uma dificuldade. Porque não existe a comunicação direta, a pessoa não está me ouvindo. Eu tenho que usar alguns subterfúgios, algumas artimanhas, tá? Que a língua escrita nos dá. E essas artimanhas que substituem a entonação da voz e os gestos são os sinais de pontuação, as formas e os tamanhos das letras, as cores, tá? A pontuação, como em geral, ela já ajuda muito, tá? Mas, por exemplo, se eu estou escrevendo um texto no WhatsApp, formal, tá, gente? E eu quero mostrar para a pessoa que ela precisa dar muita atenção naquilo, eu quero mostrar para a pessoa que eu estou precisando que ela preste bastante atenção, o que a gente costuma fazer? Coloca tudo em caixa alta. Caixa alta são aquelas letras todas maiúsculas, tá? Então, por exemplo, para de pensar coisa errada, tá? Ou para de pensar em coisa ruim. Aí eu coloco assim, para, maiúsculo, tudo grande, de pensar em coisa ruim. A pessoa vai ver que eu quero dar destaque para aquela palavra. Tá? Ou então se eu quero falar para você assim, para, não faz mais isso. Como que eu vou usar para a pessoa compreender e ler que eu quero dizer exatamente aquilo? Pare! O ponto de exclamação. O que é o ponto de exclamação? O tracinho com o pinguinho embaixo. Pare! Não quero mais ouvir isso. Outro ponto de exclamação. Ou vários pontos de exclamação que o pessoal está usando hoje, né? Então, eu uso a pontuação para mostrar para as pessoas qual seria o sentido do que eu quero dizer. A gente usa, por exemplo, num texto, vocês podem pegar a apostila de vocês, por exemplo, vão ver, nós temos parágrafos, nós temos vírgulas, nós temos 2 pontos. Isso mostra as diversas situações que poderiam interagir com a linguagem oral. Tanto que quando você vai ler um texto desses, você precisa colocar a entonação específica, você precisa colocar o ponto no lugar certo. Eu vou ler para vocês, por exemplo, o item 6. Só mais uma aguinha. O item 6 da linguagem escrita. Então, nós fazendo um comparativo, eu vou ler aqui para vocês verem o que é entonação. Para substituir entonação de voz e gestos, usamos sinais de pontuação, formas, tamanhos das letras, cores, etc. Viram que eu usei uma pausa na hora das vírgulas, que eu dei um salto, uma paradinha na hora de explicar que as formas quer dizer tamanho das letras, por exemplo, tá? Se a letra vai ser itálico, se ela vai ser negrito, se ela vai ser em outro tipo de letra diferente do que a gente está usando. Então, isso tudo vai demonstrar o que se pretende dizer, vai tornar mais eficiente a linguagem. Por fim, 7. Na fala, nós empregamos sons, que a gente chama de fonemas. Tá? Então, a letra A, por exemplo, é um fonema. Tá? Então, qual que é o significado, qual que é o som do desenho da letra A? É o fonema A. É o som A. Na escrita, a gente usa riscos ou desenhos, tá? Eu coloquei aqui só riscos, mas a gente pode tratar também como desenhos, e a gente chama de letras. Que é o que a gente viu na sala de aula, grafia. Grafia é o quê? O desenho das letras, o desenho do som. Tá? Então, qual que é o desenho do som O?
Tá? O som O é desenho como bolinha. Se for letra cursiva, é uma bolinha com um chapeuzinho puxando. Lembram disso? Pois é. Então, aqui nós temos um quadro comparativo e a gente afirma mais uma vez. A linguagem oral ela é muito mais simples, muito mais fácil de ser utilizada. Desde que, em situações de comunicação formal, no seu local de trabalho, você não use o nós vai e o nós foi. Lembram disso, né? Nós vai, nós foi. Nós vamos tentar arriscar da nossa vida, tá bom? E a gente passa para uma outra situação que a gente viu também na sala de aula, mas que é muito importante para vocês, que é com relação à construção da frase. Tá? Então, nós vimos nas nossas últimas aulas, na penúltima ou na última, não me recordo muito bem, mas eu tenho anotadinho lá, agora é que eu não vou lembrar, que a gente tem o pensamento de que frase é sempre composta de sujeito, verbo e predicado. Não. Nós temos vários nomes para frase. A gente pode compreender frase como uma situação de comunicação com sentido amplo. Nós podemos entender frase como sujeito, tem um sujeito pelo menos, um verbo pelo menos, um predicado, que se for do verbo em diante é o predicado verbal. Tá? Então, a gente tem a construção de frases de várias maneiras. Então, a gente pode entender, por exemplo, que frase é qualquer situação de comunicação, qualquer construção de escrita que tenha um significado. Ela pode ser pequenininha, ela pode ser média, ela pode ser grande. A gente vai ver cada uma delas. Quando a gente fala em frase, então, a gente pensa em uma situação de comunicação escrita, né, que tenha um significado. Então, por exemplo, eu digo a palavra socorro. Socorro sozinho tem significado? Sim. É um pedido de ajuda. Então, socorro é uma frase. É uma frase de uma única palavra. Nós temos várias frases de uma única palavra que tem significado. Tá? Uma resposta, por exemplo, a uma pergunta que é construída apenas do não, o não é uma frase. O não tem um significado, então ele é uma frase. Tá? Agora, a gente pode também aumentar um pouquinho essa frase. Tá? Então, socorro, preciso de ajuda. Ou, vamos tirar o socorro, eu preciso de ajuda. Então, é a mesma frase anterior. Socorro. O que é socorro? Eu preciso de ajuda. Só que aí nessa frase, eu preciso de ajuda, eu tenho o sujeito, eu. O verbo, preciso. Tá? Preciso de ajuda, predicado. Então, eu preciso de ajuda, eu tenho a composição de sujeito, verbo e predicado numa frase. Aí essa frase passa a ter um outro nome, oração. Posso chamar essa oração de frase, gente? Posso também, não tem problema. Mas quando vocês forem fazer concursos públicos, é interessante que vocês saibam que a frase também pode ser chamada de oração. Tá? Então, oração é essa construção linguística um pouco mais elaborada. Então, o que é uma frase? Uma frase é um conjunto de palavras que tem significado. Mas se for um conjunto de uma única palavra e ele tiver significado, vai ser frase. Se for a palavra que tiver conjunto de mais palavras, com um único verbo, vai ser oração. Quando eu junto mais orações, tá? Em oração, o que é? É uma frase composta por verbo, sujeito e predicado. Quando eu junto mais de uma oração na mesma frase, então vai ser uma frase enorme, uma frase um pouco maior, eu tenho então um período. Tá? Então, uma frase onde tem só um verbo, um sujeito, um predicado, eu preciso de ajuda, é uma oração simples. Tem só um verbo. Agora, se eu tenho eu preciso de ajuda e não estou conseguindo resolver. Então, eu preciso de ajuda, é a mesma oração de cima, que é uma oração simples, tá? Então, é uma única frase, vírgula, mas não estou, ou porque não estou conseguindo resolver. Eu preciso de ajuda porque não estou conseguindo resolver o problema. Então, nós temos aí a primeira frase e a segunda, porque não estou conseguindo resolver o problema. Então, eu tenho aí um outro verbo, o sujeito continua o mesmo que sou eu, mas eu estou lá nessa outra frase também. Tem um problema que eu não consigo resolver. Tá? Então, eu tenho um verbo, um outro verbo. Eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos numa mesma frase, eu tenho, então, duas orações. Então, eu tenho dois períodos. Então, eu tenho um período composto. Eu espero que vocês tenham entendido que é o seguinte. Frase é tudo que tem sentido. Tudo. Frase, ela pode ter um verbo. Frase, ela pode ter dois verbos. Se a frase tem um verbo, ela é uma oração.
Se a frase tem dois verbos, ela é um período ou oração composta. O que é importante para vocês, gente, é saberem que quando vocês forem construir frases, construam a frase com o melhor significado possível para ela. Construam a frase de maneira que vocês consigam dar significado para ela. Como eu disse para vocês, quando alguém pergunta uma coisa, pensem, eu consigo responder isso com uma única palavra de forma que eu seja completamente compreendido ou é melhor que eu responda a frase inteira? Quando alguém me pergunta, por exemplo, você está bem hoje? O que é melhor eu dizer? Sim, estou mais ou menos ao contar a minha história. Então, vocês precisam ter esse discernimento. O mais importante aqui não é você saber que a frase precisa ter um predicado verbal, um predicado nominal, nada disso. É preciso que vocês saibam que a frase precisa ter um sentido. E qual delas você vai usar? A frase com uma única palavra, a frase com um único verbo ou a frase com mais verbos? Na parte oral é mais fácil quando você usa as frases com um pouco mais de contexto, com um pouco mais de, não é contexto a palavra, com um pouco mais de, com mais palavras, né? Que você construa frases completas e não a frase com um só, tá? As frases completas, que tem o verbo, o sujeito. Só que na parte escrita isso complica um pouco, porque é preciso seguir umas regras gramaticais. Então a dica que eu dou para vocês é, se vocês forem escrever, construam frases mais curtas, mas não deixe de colocar o sujeito, o verbo e o predicado. Aí vocês não erram. Então, aqui estão os exemplos das 3 frases que eu disse. Socorro! Socorro é uma frase classificada. Socorro, preciso de ajuda. É uma frase, mas é uma frase com um período. É um período inteiro. Então, é uma frase que tem mais palavras. Socorro, preciso de ajuda. Estou com muitos problemas e não sei como resolver. Então, vamos pensar nessa frase aqui. Ó. Socorro, eu preciso de ajuda. Uma frase tem o sujeito, o verbo e o predicado. Eu estou com muitos problemas. É outra frase. Eu, sujeito, estou, o verbo com muitos problemas. E não sei como resolver. E eu, de novo, não sei o verbo como resolver o predicado. Então, aqui eu tenho 3 orações. Então, eu tenho aqui um período composto por 3 orações. Porque eu tenho 3 verbos. Tá? É tranquilo de compreender, gente. Estamos quase terminando, mas já temos alguns minutos ainda. A gente viu na sala de aula que ortografia, né, é a escrita da maneira correta. Orto quer dizer certo, correto. Grafia, palavra, escrita. Então, grafia é o desenho das letras, que são os desenhos dos sons. Então, ortografia é você escrever corretamente a palavra sem ela ter erros ortográficos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, olha, escrever ortograficamente correto, eu já disse para vocês que isso é meio redundante, por quê? Se ortografia já é escrever certo, então como é que é escrever ortograficamente correto? Mas é um pleonasmo de uso comum, entendeu? Então, você precisa ter uma grafia correta, você precisa ter uma ortografia bem feita, tá? Que é bem redundante. Então, escrever ortograficamente correto quer dizer escrever a palavra sem erros de grafia. E para isso, onde a gente encontra as palavras escritas do jeito correto? No nosso dicionário, na nossa gramática. Ai, professor, eu vou escrever uma palavra e eu não sei como que eu vou escrevê-la. Como é que eu vou descobrir? Se eu não tiver como ninguém perto me ajudar, eu posso ir lá no Google, né? O Google não serve só para a gente procurar bobagenzinhas, não. Serve também para a gente aprender bastante. Então, a gente procura lá e vê qual que é o significado, ou melhor, qual que é a maneira correta de escrever aquela palavra. Tendo dúvida, gente, não tenham vergonha nem preguiça de procurar. É melhor do que escrever uma palavra errada. É igual, por exemplo, o externo, né, com S e o externo com X. Tá? Na profissão de vocês convivem com o externo com S. Pode ser que antes de começarem a fazer o curso de enfermagem, vocês não sabiam que o externo podia ser escrito com S. O externo com S, então, é aquele ossinho que eu já mostrei para vocês, que fica aqui juntando as costelas na parte da frente do nosso tronco. Tá? Então, é preciso que vocês conheçam isso, porque ainda mais na área de vocês tem palavras muito técnicas, muito específicas. Nós vimos isso com os nossos ditados, né? Que a gente tem palavrinhas bem difíceis, que a gente achava que era uma coisa, na verdade, às vezes acaba sendo outra coisa.
Daí eu fiz um quadrinho aqui para a gente poder ver quais são as palavras que estão corretas e quais estão erradas. Daí eu comecei, por exemplo, por sobrancelha. Nós temos algumas na sala de aula, tá? Sobrancelha. Tem muita gente que acha que é sobrancelha. Não, é sobrancelha porque é sobre o cílio. Então é sobre o cílio. Então é sobrancelha. Não é sombra, não é fazer sombra no cílio, não, tá? É sobre o cílio. Mortadela e mortandela. A gente ouve muito o mortadela e o mortandela. Cabeleireiro ou cabeleireiro? A gente não vai no cabeleireiro, porque a gente não tem um cabelelo, tá? A gente tem cabelo. Então é um L só. O L de cabelo, tá? E você coloca o profissional logo assim, cabeleireiro, tá? Partilheira ou prateleira é uma linguagem que está, uma palavra que está fora do uso, mas tem muita gente que ainda fala partilheira, né? Prateleira, lugar onde se colocavam os pratos, tá? Veio das nossas ancestrais, da antiguidade, que as pessoas faziam aquelas tábuas, colocavam aquelas tábuas na parede, colocavam os pratos, as panelas, então era prateleira. Adivinhar ou adivinhar, né? O que acontece com o demudo, com o permudo, que a gente às vezes não tem muito contato, então a gente fica muito na dúvida do adivinhar, né? Ou adivinhar. Prazeroso ou prazeroso? Ninguém tem prazer, tem? A gente tem prazer, é prazeroso. Mendigo, mendigo, muita gente, especialmente pessoas mais idosas, falam mendigo, tá? Mas o correto é mendigo. Problema, problema, problema. A gente tem várias versões do problema. É uma palavra difícil de ser falada? Sim, é uma palavra difícil de ser falada. Se a gente fala rápido, por exemplo, a gente está falando problema, entendeu? Mas é só treinar um pouquinho a língua, tá? Que a gente consegue falar problema corretamente. Advogado, advogado e advogado. Tá? Esse é claro, a gente sabe bem. Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com a questão da legislação, tem muito advogado por aí, então a gente conhece esse. Encadernação, encadernação. Tá? A gente vem de caderno. Lembra que eu falei com vocês? Quando não souberem o significado, usem o radical. Usem qual que é a origem dessa palavra? Então, a origem da palavra é caderno. Então, é encadernar, tá? O correto. Essa é ótima. Dedetizar ou detetizar. Eu não me lembro se eu falei na sala com vocês, mas a história do dedetizar, o correto é DD, tá? São dois Ds, DD. Veio da palavra DDT, que era um dedetizador, né? Que era uma marca, que era um produto, tá? Era um produto antigo, não sei, deve ter 15, 50, 60 anos, que as pessoas usavam em casa para matar os mosquitos e as moscas. Ele chamava DDT. Aí do DDT veio a palavra dedetizar. Então não é DT, viu, gente? É dedetizar. Mais um grupinho aqui, a gente vê a questão da ortografia. Então, em cada grupinho nós temos uma palavra errada. Vamos tentar identificar. No grupo 1, eu tenho as palavras milionário, ritmo, superstição e cardaço. Qual delas deve estar errada? Vamos ver cada uma delas. Milionário, certinha. É a pessoa que tem muitos milhões, que tem muito dinheiro. Olha, professor, mas por que não é com LH? Porque se fosse com LH, ela tinha milhos grandes. Era um milharal cheio de milhos grandes. Então, ela é uma pessoa cheia de milho. Lógico, não existe isso, né? Uma pessoa milionária de milho com LH. Mas seriam os milhões dela, entendeu? Seriam milhos grandes. Tá? Ela tem muitos milhões com LH, então ela teria muitos milhos. A pessoa que tem muito dinheiro é milionário. Ritmo, realmente, a gente fala ritmo, mas o T é mudo. Superstição é esse R e esse S mesmo, a gente fala superstição, né? Mas é superstição, então a pessoa é supersticiosa. Só que a gente fala supersticiosa, a gente come esse Szinho aí. Mas ele existe na hora de escrever, viu, gente? Não some o Szinho na hora de escrever, não. É superstição. Sobrou, então, cadarço. Não é cardaço, é cadarço. Grupo 2, nós temos a palavra beneficiente. Epa, essa tem duas palavras erradas, viu, gente? Família
cuspir e cabeçar. Então, o que acontece? Beneficente, tá? É uma palavra que não existe. Embora as pessoas acabem usando, eu vou no jantar beneficente. Não, é no jantar beneficente. A gente não vai em jantares beneficentes. A gente não compra rifas beneficentes, tá? A gente compra rifas beneficentes. Então, quando forem escrever ou quando forem falar, tirem esse izinho aí, porque ele não existe, tá? E aqui tem outra palavra errada, tá? Que é família. Tá? Não, é família. Tem um izinho no lugar desse H aí. Família. O acento existe, tá? Então, é familiar, não é família. Tá? Que aí fica milha. Cuspir tá certinho, mas algumas pessoas falam guspir com G, mas não existe o guspir com G, é cuspir com C. Cabeçalho com LH e não cabeçalho com I e O. É cabeçalho, então certinho. Então, as que estão erradas nesse grupo 2 são beneficente e família. Grupo 3, proprietário, perturbar, iogurte, fragrância. O que faltou na outra, sobrou nessa. Essa nós não temos nenhuma palavrinha errada. Proprietário está certinho. Perturbar está certinho. Opa! Não. Iogurte. Não é iogurte. Professora está ficando 50 minutos de aula, já está acabando com a cabeça da pessoa, entendeu? Eu estou aqui de fora da casa do sol, para ficar bem claro, porque o pessoal pediu assim, faça um fundo claro. Então, vamos lá. Então, não é iogurte, é iogurte. Recapitulando, então, no grupo 1, a palavra que está errada é cardaço, porque o correto é cadarço. No grupo 2, duas palavras erradas, beneficente e família, com I. No grupo 3, qual palavra está errada? Iogurte, porque o correto é iogurte. Iogurte também. É uma propaganda antiga, de uns 6, 7 anos, mas ajuda a gente a compreender bastante isso. Galerinha, estamos acabando, está terminando. Então, o que eu proponho para a gente aqui agora? Vocês fazerem uma atividade em casa, é uma atividade simples, seria uma atividade que eu daria para vocês naquele dia que nós teríamos aula, mas que não deu tempo, tá? Então, eu vou propor essa atividade para que vocês façam em casa, tá? No dia da aula eu vou tentar ver como é que funciona isso, para que a gente consegue ver o que vocês escreveram, mas o que eu quero é que vocês façam uma resposta completa, tanto sujeito, verbo e predicado. Se vocês conseguirem começar com a pergunta, vai ser bastante interessante, mas se alguém já tiver a competência linguística para responder sem começar com a pergunta, não tem problema nenhum, podem fazer assim. Então, a primeira pergunta é a seguinte: para o profissional da enfermagem, vocês serão daqui a algum tempo, qual a importância de uma boa comunicação oral? Então, qual a importância de você falar bem, você falar corretamente, você ter cuidados na hora de falar, você usar as palavras certas, você conversar do jeito certo com o seu receptor, que é o seu paciente, que é o médico, que é o seu coordenador de enfermagem, que é o seu coordenador de PSF. Então, não importa qual seja a pessoa, mas qual que é a importância de você, profissional, futuro profissional da enfermagem, ou do profissional da enfermagem, que é o que a pergunta faz aqui, ter uma boa comunicação oral, conversar bem, falar bem. Tá? Não quer dizer aqui, gente, falar bem e usar a comunicação, e usar a linguagem culta, aquela que está no dicionário, com palavras rebuscadas. Não. Quer dizer, você ser eficiente na comunicação oral. Então, qual a importância de você ter uma boa comunicação oral? Qual a importância de você ser eficiente na sua comunicação oral? E a segunda pergunta é: para o profissional da enfermagem, qual a importância de uma boa comunicação escrita? Por que é importante que vocês escrevam as palavras corretas, que vocês usem as frases corretas? Por que é importante que vocês saibam passar para o papel aquilo que é dito para vocês? Daquele jeito que eu falei com vocês. Se alguém fala, por exemplo, estou com a dor na espinhela, você não vai escrever no pontuário que ele está com a dor na espinhela. Tá? Você precisa arranjar maneiras de traduzir isso para colocar no papel numa linguagem melhor. Então, qual a importância de uma boa comunicação escrita? Para que serve isso? E aí fica aqui, então, a nossa atividade para que vocês façam essas duas, respondam essas duas perguntas, coloquem no caderninho de vocês, tá? Que está contando como aula, eu estou colocando aqui nos meus planos de aula.
E aí, na nossa próxima aula, a gente vai continuar, então. Vou partir esse tema aqui. Encerramos, então, a questão da comunicação. A gente vai partir para um conhecimento um pouco mais aprofundado da linguagem e, consequentemente, né, da nossa língua portuguesa. Então, o que eu proponho para vocês é isso, gente, que vocês se cuidem, que vocês tenham esse cuidado todo, okay? Que vocês tenham esse cuidado todo com a saúde de vocês, com a aprendizagem de vocês, com o cognitivo de vocês, que é preciso que a gente se mantenha saudável nesse momento que a gente está vivendo, tá bom? Beijinhos para vocês, beijinhos, mantenham-se saudáveis, tá? Quem puder ficar em casa, fique em casa, acompanhe as aulas online para a gente não perder esse contato, ó, coraçãozinho, coraçãozinho. Até mais. Tchau, tchau. Nos vemos daqui a pouco, se Deus quiser. Tchauzinho.